levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith e Dr. Don Paul Gray. E na verdade é um prazer estar com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus. No programa anterior, eu fiz uma pergunta em relação aos nossos irmãos da Unicidade. Eu quero esclarecer que muitas destas pessoas amam a Deus de coração, e glória a Deus por isso. Eu creio que a sua doutrina está errada. Mas eu sei que eu ensinava o que eu vou acabar de dizer. E eu estou perguntando para os irmãos. Talvez eles sabem mais do que eu agora. Se eles ainda ensinam isto. Eles ainda acreditam que se você não é batizado nas águas de acordo com a sua fórmula e ore em línguas, você não é salvo? Isto, alguns sim. Recebemos ligações deles no programa Francis e Amigos. Ah, sim. Frequentemente. Certo. Eu sinto isto, mas muito disso, como o Dr. Gray falou no programa anterior, eles se dividiram, né? Eles se desviaram disso, alguns, né? Sim. E eles ainda pregam um pouco disto, ou metade, ou o quê? Eu acho que eles pregam o que nós ensinamos. E eu acho que até a Trindade não é mais um grande problema com eles. Mas alguns deles, é como você disse, existem dois grupos fortes. Você nunca sabe com quem você está lidando, mas veja, eu escutei o Tommy Timmy pregar. Ele é o PC, ele é um pregador poderoso. E o seu pai, eu acho que faleceu recentemente. Certo, sim. Mas este jovem, eu escutei esse jovem, Deus tem usado ele. Eu não sei qual é a posição deles, eu não tenho certeza. Ele é pastor em Alexandria, em Louisiana? É isto? A igreja dele é aqui? Sim, eles estão conectados a essa igreja. O Tommy Timmy é um evangelista. Ah, sim. O Dan é o superintendente do estado. Ah, sim, certo. Sabe, sempre em um grupo existem subgrupos. E existe o grupo principal da UPC, que na verdade é uma denominação, mas existem igrejas independentes que acreditam nas mesmas crenças da UPC, ou bem similares, que você tem que ser batizado nas águas em nome de Jesus somente para ser salvo. Com licença, eles não reconhecem um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isto? Correto. Para esses que eu estou falando Certo. agora, sim. Eles dizem, por exemplo, eu fui batizado em nome, batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles não reconhecem este batismo como Sim. legítimo. E então alguns acreditam que se você não é batizado em nome de Jesus somente, então você não é salvo. Certo. Agora eles ensinam, eu já falei sobre isso antes, você não duvida da fé deles, mas eles ensinam que você tem que crer em Jesus, que ele é o Filho de Deus, e que ele morreu por seus pecados, ressuscitou dos mortos, você tem que crer nisso para ser salvo. Ou eles adicionam que você tem que ser batizado em nome de Jesus somente, batizado nas águas. Eu não acho que eles falam muito sobre a cruz de Cristo. Sabe, eu não posso dizer, eu não sei disto. Pessoalmente, eu não posso falar sobre isto. Eu não tenho uma resposta sim ou não. Mas eu posso dizer, pela minha própria experiência, as pessoas que eu conheço e que eu ouvi, o grupo que eu acabei de mencionar, existe um outro grupo que acredita o que eu disse, que você tem que ser salvo pela graça e a fé, e aí batizado em nome de Jesus somente. Mas aí existe um terceiro grupo que acredita que também você tem que orar em línguas. Veja, para ser salvo. Bem, eu pensei que isto sempre fez parte da sua doutrina. A igreja principal acredita nisso. Sim, a igreja principal acredita. Eu estou falando da igreja UPC. Mas aí existem subgrupos. Sim, isso é verdade. E nós, eu e a Sharon,
nós temos amigos aqui em Baton Rouge, que eles fazem parte desta doutrina que acredita nisso. Eles não acreditam que você tem que orar em línguas, mas eles acreditam que você tem que ser batizado nas águas em nome de Jesus somente. Mas o que eles fazem com as pessoas que não podem ser batizados? Eles estão no leito de morte e morrem de câncer ou num campo. Sim, Eles dizem que eles são salvos exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus, e eles não tiveram uma oportunidade, e Deus vai ser misericordioso com eles. Pelo que eu entendo. mas isso não funciona. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta. O que eles fazem com você, Sharon? Porque vocês não foram batizados Certo. em nome de Jesus somente. Então vocês não são salvos? Bem, Na minha experiência, eu pessoalmente já conheci pessoas no passado que eram UPC e, na verdade, eu conheci um homem, e isso já aconteceu várias vezes, duas pessoas diferentes. Conversando com essas pessoas, eu descobri que eles eram UPC e eles descobriram que eu não era. E, na verdade, me disseram que eu não era nem salvo. Veja, e eu precisava ser batizado em nome de Jesus somente, para ser salvo. Veja, um deles foi uma conversa muito curta e deixamos para lá, eu nunca mais vi eles na minha vida. E o outro, veja, eu via ele frequentemente. E depois de um período de tempo, ele totalmente mudou o seu comportamento. Era como se ele nunca tivesse falado sobre isso. E era como se ele entendesse, eu posso dizer no espírito dele, que o espírito dele, o Espírito Santo testificou com o espírito dele que eu era verdadeiramente salvo. Mesmo que a minha experiência era diferente. Mas como que você reconcilia essa situação? Se você é salvo, então a doutrina deles não é certa. Exato. E é por isso que muitos, como o irmão Gray mencionou, é por isso que muitos, eles se afastaram da doutrina UPC. Mas a minha experiência, conhecendo a UPC ou aqueles que estão perto de nós, durante os anos, a ênfase sempre está sobre o batismo nas águas, ou a ênfase está sobre vir para a sua igreja. Você tem que ir para a sua igreja. E talvez vocês sabem de outras coisas. Mas esta é a parte que eu não entendo. Como assim você tem que ir para a igreja deles? O que aconteceu antes daquela igreja estar lá? A razão por que você tem que ir para a igreja deles é porque é lá que você pode ser batizado em nome de Jesus somente. E Você antes não dessa pode- doutrina existir, Eles não falam sobre isso. Mas, por exemplo, eu escutei outro dia mesmo, vários meses atrás. Outro dia. Eu e a Sharon temos amigos aqui. E eles são salvos, sabemos que eles são salvos. Eles reconhecem que nós somos salvos. Mas eles vão para uma igreja e eles vão para esta igreja que prega fortemente que você tem que ser batizado em nome de Jesus somente, no seu tanque, bem aqui em Baton Rouge. E quando, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas nas nossas conversações e relacionamento, quando estamos ao redor de outras pessoas que não são salvas, ela, especialmente a esposa, ela é muito firme. Eu não quero chamá-la de uma conquistadora de almas, mas ela convida as pessoas para ir para a igreja, só para ir para a igreja deles. Mas ela é muito firme sobre trazer pessoas para a sua igreja. E conversando com outros crentes, ela diz assim, sabe, outro dia mesmo, sobre um outro crente, eu perguntei, mas esse homem vai para a sua igreja? E ela disse, ele ia, mas não vai mais. Ele vai para outra igreja. Você podia dizer que havia uma ira, e quase como que ele se fosse um apóstata, que ele não estava mais, porque ele foi para uma igreja batista. Mas existe uma ênfase não sobre o evangelho, mesmo que eles acreditam no evangelho, mas existe uma ênfase sobre o batismo nas águas, ou existe uma ênfase de orar em línguas, ou existe uma ênfase de vir para a sua igreja.
Eu nunca escutei isto antes. Sim. Então, é muito similar à Igreja de Cristo, sabe? Você nos contou a história antes, eu acho, do Pat Boone, falando que você tinha que ser batizado nas águas, naquela igreja. Sim, Então, certo, a Igreja certo, de Cristo é certo. similar também. Eles Sim. enfatizam fortemente, vindo para a sua igreja, você tem que ser batizado na sua igreja, no seu Certo. tanque, para ser salvo. E como isso é diferente dos judaizantes? Boa pergunta. Eu não vejo nenhuma diferença. Basicamente dizendo que a ideia deles é um evangelho de Sim. obras, puro e simples. E quanto que o Senhor... Eu sei que o Senhor é paciente, gracioso, senão nós não estaríamos aqui. Eu não. Porque todos nós, como o Bob disse num programa anterior, todos nós fracassamos no sistema das obras, não sabíamos o que fazer. Mas esse problema é pandêmico em todo o mundo, as obras, tentando conquistar a justiça, conquistar a salvação. E simplesmente tenha a fé em Cristo e o que Ele fez na cruz, e mantenha esta fé em Cristo e o que Ele fez na cruz. É tão simples, tão fácil. As outras coisas, na verdade, nos dá um sentimento de superioridade, sabe? O síndrome das obras. E fala sobre o nosso orgulho e o nosso ego. Olha o que eu fiz, e você não fez isto. Ou se você fez, você não fez tão bom como eu. Perdão. Então, é uma mentalidade de obras que está pandêmico em todo o mundo. No nível da igreja, é difícil as pessoas simplesmente colocarem a sua fé em Cristo e na cruz. Isto não é a verdade para todas as religiões? É claro, sim. A religião faz isso. Sim. A religião é aquilo que é inventado por homens e sempre é contra Deus. E tem obras e rotinas, cerimônias e o batismo nas águas. Eu tentei ficar amigo, nesta última igreja que eu pastoreei, com um pastor da Igreja de Cristo. Bem, eu quero que você fale no próximo programa, porque você sempre fala no final. Vamos ter um intervalo. Não perca o seu pensamento e continuaremos após o intervalo.